Depois dos traços da Joana Pena, nossos cuneiformes, Diogo Mainardi, Caio Blinda, Ricardo Amorim e Pedro Andrade, e os manuscritos do nosso convidado, Pedro Correia do Lago. Manhattan. Major Mainardi, eu li no seu antagonista que a intervenção militar já está aí. Você está vendo fantasmas como a Joana na animação? Não, você leu na nossa revista, na Cruzoé, e de fato o que nós explicamos ali, em primeiro lugar, é que nunca houve, desde a ditadura militar, a participação tão grande, tão forte das Forças Armadas no governo quanto agora. Com o caos do Michel Temer, se seguiu ao caos da Dilma Rousseff, os caras foram ocupando espaço. Agora, é a verdadeira redentora, porque eles, paradoxalmente, são a maior garantia de democracia que o Brasil tem, porque eles apoiam completamente a Lava Jato, não há a menor dúvida sobre isso. Quando o STF começou a vislumbrar um golpe para tirar o Lula da cadeia, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, deu um chega para lá, explicou que não era assim que se fazia, que os bandidos têm que ir para a cadeia. Essa é uma das determinações do Exército. Agora, não é uma interferência no processo eleitoral, pelo contrário, é a salvaguarda da democracia vindo através dos militares, que não têm a menor intenção de assumir o poder na marra, na força. Tem a possibilidade de chegar lá pelo voto, porque eles têm 71 candidatos, muitos deles serão eleitos para o parlamento, talvez um ex-capitão seja eleito para a presidência ou chegue perto disso. Então, é um cenário totalmente inédito na história do Brasil, e a gente tem que olhar o quadro completo, não dá para olhar com os nossos preconceitos do passado. Essa semana passada também foi meio inédita na história do Brasil. Agora, dos atropelos e atropelados, qual foi o mais surpreendente? A saída do parente, os prejuízos da paralisação? Bom, a saída do parente faz parte dos prejuízos da paralisação. A saída do parente representa que toda a política que reergueu a Petrobras, é bom lembrar que no período que ele esteve lá, o valor de mercado da Petrobras aumentou praticamente 6 vezes. E, diga-se passagem, já caiu algumas dezenas de bilhões com as manifestações, depois da saída dele mais algumas, mas os prejuízos vão muito além disso. Quer dizer, a economia brasileira perdeu por conta da paralisação algo, ninguém sabe ao certo, mas mais ou menos a gente está falando de 100 bilhões de reais. Que, diga-se passagem, significa que a arrecadação de impostos vai cair uns 40 bilhões de reais. Então, o problema das contas públicas, só independentemente dos 15 bi a mais que custam as medidas para redução do custo do diesel, só esses outros 40 bi, de onde vai sair esse dinheiro? Então, o fato é que a economia brasileira, que já não estava em nenhuma maravilha, mas enfim, estava aos trancos e barrancos se recuperando, tomou uma porrada muito forte e que pode reverter esse processo de recuperação. Você sabe que eu cheguei lá antes do negócio esquentar, não tinha nem sinal que isso ia acontecer, e estava conversando sobre a Petrobras com um amigo. Ele falou: não, você sabe que o Pedro Parente já assinou um contrato de 12 milhões de dólares ou reais com a BRF e ele está saindo da Petrobras. Isso aí depois vem o Petrobras, foi derrubado pelo PT, isso acho que é conversa para boi dormir. Pois é, parece, pela história que você está me contando. E o interessante é que, de fato, assim sai a notícia de que ele está saindo da Petrobras, as ações da BRF sobem muito, exatamente com a expectativa. É bom lembrar, a gente está gravando na sexta-feira, então pode ser que ao longo do final de semana saia alguma coisa, de fato, confirmando que ele vai assumir a presidência da Petrobras. Parece que isso saiu em abril, a notícia saiu em abril que ele ia para a BRF. Não, isso foi para o Conselho. Não, isso já é fato, isso não é... Não para ser presidente executivo. Agora, Caio, quem ficou mais assombrado com o Brasil, fora do Brasil? Você quer primeiro as boas ou as más notícias? O que você prefere? As más notícias primeiro. As más notícias, você abre o editorial de sexta-feira do Financial Times, que é a voz da banca internacional, dizendo que o Brasil parecia estar à beira do apocalipse nos últimos 10 dias, em função de tudo que vocês comentaram, né?
e dando também admoestando não só a nação, porque ela não tem liderança, o país está desgovernado, não é só o Financial Times, mas lembrando que o povo está furioso, enfesado e está contraditório. Aquilo que está todo mundo conversando. O povo reclama contra o governo, até apoia a paralisação e, ao mesmo tempo, na hora de falar, vamos pagar a conta, ninguém tem nada a ver com isso, né? Agora, a boa notícia para o Brasil é o alerta, ainda não somos Venezuela, estamos longe de ser a Venezuela. Essa é a boa notícia. Não, é exagero das brincadeiras do Brasil, que os brasileiros vão pedir asilo na Venezuela, esse tipo de coisa. Isso é exagero. Um comentário dele aí que teve gente que apoiou a paralisação. Eu li essa pesquisa da Folha de 87% a favor dessa paralisação. Eu estava lá e tive uma impressão completamente diferente. Eu provavelmente estava no lugar errado. Você acredita nesse número, 87% a favor dessa bagunça? Acho que uma das coisas é que precisa ver quando a pesquisa é feita, porque acho que a opinião da população com relação à greve mudou muito. No começo havia um apoio, quanto mais a vida da população foi ficando mais difícil, faltava produto, faltava gasolina, faltava tudo, esse apoio deve ter caído. Agora, eu acho que o mais importante é o mesmo ponto que o cara colocou. Também a mesma pesquisa falava em 87% apoiando e 87% falando, mas não pode de jeito nenhum, nem aumentar imposto e nem cortar gás do governo. Então, afinal de contas, as pessoas querem o quê? E essa eu acho que é exatamente a grande questão. Agora, Lucas, diga eu. Só uma coisinha, esse número é contaminado pela repulsa pelo Michel Temer, né? Os brasileiros não aguentam o Michel Temer. O Michel Temer deveria ter sido derrubado lá atrás. Então é claro que ele contamina e todos os brasileiros sabem que o interesse dos políticos é entrar na bufunfa da Petrobras, né? O Pedro Parente caiu por causa disso, porque eles querem entrar de cabeça nesse troço, como a gente falou na semana passada, porque as eleições estão aí e eles precisam da grana para baixar o preço do gás, para conceder benefícios para todo mundo e arrebanhar uns votos. Eu ainda acho que Pedro Parente não caiu. Ele saiu porque ele quis. O grande ponto, Diogo, você tem razão, e que explica, o apoio era exatamente como... O apoio não era ao que os caminhoneiros queriam, o apoio era, se é contra o governo, eu sou a favor. Só que não tinha uma demanda que tivesse relacionada a isso. Esse é o grande imbróglio dessa manifestação. Angélica, eu dizia que o cartoon que melhor descreveu e resumiu o Brasil neste momento foi esse aí.